Graça e paz, Amém. os queridos irmãos e irmãs, os colegas bispos, bispas, agora só está a bispa, não, a bispa Marisa precisou sair. Obrigado por este momento precioso que acontece, né? Infelizmente é a cada 5 anos, né? Mas é um momento singular para a vida da nossa igreja, porque é um momento em que o ministério pastoral, que ao longo do período nacional eclesiástico pastoreia, né, as igrejas, alguns pastoreiam e algumas as nossas instituições. É um momento em que nós também somos mutuamente pastoreados e pastoreadas. Então esse é o grande momento em que o ministério pastoral pode desfrutar desta comunhão. É bom a gente reencontrar as gerações que nos antecederam, encontrar os colegas da nossa geração e as outras gerações que estão chegando e as novas gerações. Isso é enriquecedor, né? Cada sorriso, cada abraço, cada gesto de acolhimento, isso faz um bem, eu creio, à alma de todos e todas nós. E a gente sai daqui renovado e renovada, sabendo que o abraço que recebemos e o abraço que compartilhamos foi feito em o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Eu estou trazendo 2 textos, irmãos e irmãs, tentando conciliar esses 2 textos para falar sobre o ministério pastoral metodista, porque o ministério pastoral metodista foi uma herança recebida, mas o ministério pastoral metodista será um legado a ser deixado. É uma herança que recebemos e é um legado que nós deixamos. E os 2 textos que fundamentam esta nossa breve exposição, e breve de bispo a bispo é sempre mais prolongado, né? O primeiro texto está em Atos dos Apóstolos, texto que já foi referido aqui, do capítulo 17, e eu trago esse texto crendo, pensando que ele está inserido num contexto de plantação de novas igrejas. É um tempo de expansão da igreja cristã, é um tempo de intensa atividade missionária, mas é ao mesmo tempo um período de grande perseguição para a igreja. Então, Atos de 1 a 9, que, como eu aprendi da geração do bispo Lockman, que por sua vez leu em Wesley, que quando o povo metodista lê a palavra de Deus, se coloca em pé, né? Na medida do possível. E ainda que tenhamos provavelmente traduções um pouco diferentes, mas vamos tentar uma ousadia que só é possível, não, os filhos e filhas de Deus fazer uma antífona com esta leitura. Vamos ler responsivamente, né? As mulheres leem o primeiro, os homens leem o segundo, e depois o último lemos todos e todas juntos, ok? Pastor André começa aí e as mulheres a seguem. Vamos lá. 1 a 9.
Bem, Pentecostes foi mais ou menos isso, né? Todo mundo entendeu com o coração. E outro texto que está no profeta Abacuque, que é um texto escrito num tempo de maldade e de opressão, e eu quero que nós agora leiamos juntos apenas os 2 primeiros versículos da sua oração, que está no capítulo 3. Os versículos 2 e 3. Tenho ouvido, ó Senhor, vamos juntos e juntas. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. A tua ira lembra a tua misericórdia. É só o 2. Só o 2, obrigado. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Esta é a palavra do Senhor, que Deus possa falar pelo seu Espírito ao nosso coração nesta manhã. Estes e estas que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasón hospedou. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. No final de um encontro como o nosso, encontro intenso como nós tivemos, é um sinal, é um tempo próprio para nós começarmos a levar para casa algumas sínteses de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós vivenciamos como ministério pastoral. Mas a gente tem a sua própria história. Os nossos primeiros contatos com o ministério pastoral metodista. Eu lembro que as minhas primeiras lembranças do ministério pastoral metodista, quando criança, era através do olhar e do sentir da minha mãe. Sempre que o pastor, ou pastora, mais tarde, ia visitá-la, ela sempre dizia: o ungido, ou a ungida de Deus vem me visitar. Porque, de um modo geral, esse é o olhar do povo simples, que vê no ministério pastoral a presença de um carisma que é extraordinário, que não é da pessoa, mas que é concedido por Deus, e que nós não temos nenhuma dificuldade de reconhecer que o pastor e a pastora metodista é uma pessoa ungida por Deus, ungida pelo Espírito Santo para pastorear o povo de Deus. O fato de sermos ungidos ou ungidas não nos autoriza a usurpar o lugar de Jesus Cristo, como se nós o fôssemos. O lugar de ungido e de ungida nos coloca na dimensão de quem quer servir aos pequeninos e às pequeninas irmãs. Ao longo da vida a gente vai crescendo, vai ampliando a nossa relação e a nossa compreensão do ministério pastoral. Eu esqueci de dizer, o nome da minha mãe era, né, que ela faleceu aos 98 anos, Joana. Então, se alguém falar, né,
de forma imprópria a casa de Mãe Joana, pode ter certeza que eu vou dizer, não, casa de Mãe Joana é coisa boa. A casa é um lugar bom. Daqui a pouco a gente vai estar em casa e em casa a gente se sente no melhor lugar. No melhor lugar do mundo. Então, às vezes, ou ao longo do ministério pastoral, nós precisamos ressignificar algumas coisas. Eu estava dizendo, né? Hoje eu estou ressignificando o sentido de casa de Mãe Joana. Casa de Mãe Joana é coisa boa. Não tem confusão. E outra palavra que eu comecei a ressignificar no meu contato aí como adolescente e jovem na igreja foi a expressão de igreja. Quando eu descobri que ser negro é coisa boa. Ser negro é coisa boa. É obra produzida pela mão de Deus. Então, quando alguém usa essa expressão denegrir de forma pejorativa, eu digo, para aí, denegrir para mim é coisa boa. É se tornar negro. Eu sou e me torno negro pela graça e pela manifestação criadora de Deus. Então, ao longo do ministério pastoral, nós vamos ressignificando algumas coisas, meus irmãos e irmãs. E quando eu penso no ministério pastoral, eu penso numa tensão que existe entre tradicionalismo e tradição. Eu venho do Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, de vez em quando, surgem discussões sobre esses dois conceitos, né, de tradição e tradicionalismo. Porque onde alguns gaúchos e gaúchas vão, eles tentam implantar um CTG, Centro de Tradições Gaúchas, no sentido de preservar valores que eles supõem ser da cultura gaúcha, costumes, valores, para que as novas gerações não percam e sejam ensinadas dentro desses costumes e dentro desses valores. Mas algum tempo atrás surgiu um outro movimento chamado MTG, que é o movimento tradicionalista gaúcho, que é um movimento que começou com jovens que tentando romper com esta cultura que estratifica. Porque no fundo dessa discussão está a questão: quem verdadeiramente possui os verdadeiros valores da cultura rio-grandense? E essa não é uma mera discussão, porque essa discussão identifica valores e, de uma forma redundante, identifica identidades. Quem eu sou? De vez em quando essa discussão entra no nosso meio. Quem é verdadeiramente metodista? Como seria, de fato e de verdade, um verdadeiro e uma verdadeira pastor ou pastora metodista? E de vez em quando eu penso que alguém chega para nós bispos e bispas, pastores, algum de vocês, de vez em quando pergunta: isto pode, bispo? Isto pode, bispo? Pastor metodista pode isto? Ou pastora pode aquilo? E eu quero dizer que com esta pergunta a gente apanha dos dois lados, viu? Mas a pergunta que nos interessa nesta manhã, e que eu quero ir ao texto, é: quem verdadeiramente é herdeiro ou herdeira
desta tradição pastoral que se constituiu ao longo da história nos atos salvíficos de Deus. Qual é a origem, qual é o germe na qual nós fundamentamos a nossa vocação pastoral, ou a igreja fundamenta o ministério pastoral? E aí nós precisamos lembrar, irmãos e irmãs, colegas pastores e pastoras, que John Wesley entendeu sempre o metodismo como um movimento. E um movimento que, quando as pessoas se integrassem a ele, a sua ação ministerial se fundamentaria em 4 pilares. Ele se fundamentaria na razão, porque é pelo entendimento que nós compreendemos a ação de Deus e a sua revelação no lugar onde nós estamos. Ele entendeu que é a experiência, porque sem a experiência nós só nos tornamos teóricos e teóricos naquilo que nós achamos que deve ser, ou naquilo que nós esperamos que seja. E muitas vezes essa discussão de quem é mais e quem é menos se torna uma mera discussão acadêmica, que não tem relação com a prática vivenciada no pastorado, com as pessoas e no mundo onde a gente vive. Ele entendeu também que um dos pilares seria a tradição. Mas não é aquela tradição ou tradicionalismo que eu referi antes, que se constitui em algo estático, algo que é uma mera repetição daquilo que já foi estabelecido, algo que é apenas o consagrar de algumas fórmulas e alguns processos imutáveis. Um tipo de tradição ou de tradicionalismo que gera lideranças autoritárias, monocráticas, imperiais, com sede de reconhecimento, com desejo de autoafirmação e procurando sempre prestígio pessoal. Eu lembro parte do texto escrito pelo pastor Anselmo, quando ele usa a seguinte expressão, não? Às vezes lideranças que têm muito brilho, mas pouca luz. Ou como eu lembrei, né, lá no Rio Grande do Sul, e tem outras regiões também, onde há a tosquia de ovelha, né, para cortar a lã. E a expressão às vezes que nós usamos lá é que nem uma tosquia de porco. Tem muito grito e tem pouca lã. O pastorado metodista tem um carisma e tem uma tradição centrado na palavra de Deus. Por isso que nesse sentido, este ministério anda na dinâmica do Espírito, anda na dinâmica de quem gera vida, produz vida, promove vida, e que a faz em cada geração. E quando nós falamos de tradição, e nós somos parte de uma tradição ministerial,
estou falando de lideranças que têm compromissos, sim, com uma herança, mas também têm compromissos com um legado. O que é que eu recebi? O que é que eu vou deixar? O Salmo 127, o versículo 3 diz que os filhos e filhas são herança. Filhos e filhas são gerados. É algo que se constitui no ventre. É a vida que é produzida. E eu sei, por mais que eu falar sobre isso, quem sabe disso são as mulheres. Sobre gerar vida. Gerar fruto do ventre. Nós precisamos de uma tradição que nasça da nossa entranha pastoral. E que das nossas entranhas saiam vida. Saiam palavras de bem dizer. Gestos de bem querer. Nós não fomos constituídos e constituídas para amaldiçoar a ninguém. Nós fomos constituídos e constituídas para abençoar e para dizer palavras que gerem vida, vida abundante. Eu lembro também uma parábola conhecida do filho pródigo, que quando pede para o pai a sua herança, e eu estou agora traduzindo, estou tomando o termo tradição como herança. Ele chega ao pai e pede ao pai a sua herança. E o texto de Lucas diz que herança é aquilo que dá vida à casa. Herança é aquilo que sustenta a casa. Nós pensamos no mundo gerado no capitalismo que herança são bens econômicos que se gera de quem nós temos posse. Mas herança, no contexto bíblico, é aquilo que dá vida à nossa casa. E nós todos e todas temos uma casa, nós temos o nosso oikos. Talvez tenha pessoas que morem sozinhas, mas ali é a sua casa. E aquilo que é gerado dentro da casa é aquilo que sai para fora da casa. A nossa casa é um lugar que gera vida. Por isso que a comunidade de fé, constituída do oikos de cada um e de cada uma de nós, e da membresia a qual vocês pastoreiam, é lugar para gerar vida, para gerar vida em abundância. Então ninguém pode roubar a vida da casa. Eu fico triste, preciso dizer isso como bispo, quando alguém que a igreja, desde a sua formação, orou, investiu, essa pessoa se prepara, recebe uma comunidade de fé, é abençoada por Deus, e depois ela cospe no prato que comeu, rouba a vida da comunidade na qual ela recebeu uma herança eterna de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, o texto de Atos, que eu disse que é um texto no contexto missionário, quando Paulo e Silas
vão para Anfípolis e Apolônia, e lá eles são hospedados na casa de Jason. E a gente precisa lembrar sobre o que pode levar um homem como Paulo, que era versado na lei, que era um tradicionalista, que estava pronto para defender, para perseguir e para prender quem se desviasse daquilo que estava estabelecido e naquilo que ele acreditava. Que fatos podem mudar a vida de um homem e de uma mulher que se torna um defensor intransigente de suas convicções, de exclusivismos dentro de um projeto salvífico amplo de Deus, e deixar isso para aceitar a novidade do Evangelho de Cristo e a participar desta herança de fé, porque novidade é algo que se repete, se ressignifica a cada dia, a cada manhã. Quando nós sairmos daqui, eu espero que eu e você, nós tenhamos ressignificado neste convívio e nas ministrações que recebemos no nosso ministério. Nós não vamos voltar para fazer as mesmas coisas, nós vamos voltar coisas que a gente sabe fazer, mas ressignificadas pela presença do Espírito Santo e iluminadas por esta vida que nós recebemos no convívio que nós temos. Por isso a gente pensa nacionalmente, embora a atuação de cada um e de cada uma seja em determinado local, nós não podemos prescindir do corpo do Ministério Metodista espalhado nesse país. Eu faço parte dele. Tem pessoas lá na Amazônia, eu diria assim, nas regiões de fronteira, pastores e pastoras. Eu fisicamente não estou lá, mas eu me sinto representado por quem está lá. É meu ministério, é nosso ministério, é a nossa casa, é a nossa herança gerando vida aonde o Espírito Santo está nos conduzindo. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram aqui. E eu estive olhando lá, de vez em quando a gente vai olhar essas expressões que são significativas no seu sentido original, mais amplo. E uma das expressões cabíveis para o termo transtornar-se significa alguém, uma pessoa que causa uma revolução. Assim, há um ministério levantado por Deus que está estabelecido para mudar, alterar a ordem, alterar as prioridades, para provocar mudanças, para dar uma nova configuração, para dar um novo gesto nas cidades, na nossa nação e na nossa própria igreja. Deus, quando envia Paulo e Silas para aquela região, coloca neles um espírito de transformação revolucionária. O momento que nós somos consagrados e consagradas, que temos a plena consciência de que sobre nós foi reconhecido um carisma, e esse carisma foi consagrado ao Senhor por imposição da igreja, por imposição das mãos da igreja, da liderança da igreja, que é a representação da própria igreja. Quando nós recebemos isso, nós recebemos uma autorização divina para mudar a cidade.
para mudar a igreja, para mudar a nossa nação. Só que a bênção começa em casa. Se não houver transformação na casa, não haverá na igreja, nem no bairro, nem na nação. A revolução de Jesus começou de casa em casa, que é princípio, né? De discipulado. Eu quero concluir, irmãos e irmãs, dizendo que há uma relação de conceitos entre avivar a obra e transtornar o mundo. Deus não aviva a obra por avivar a obra. Deus aviva a sua obra. E quando nós clamamos por avivamento, é porque nós estamos dispostos e dispostas a transtornar o mundo. De casa em casa, de geração em geração, porque Ele é o Senhor. Paulo e a igreja primitiva e as lideranças desta igreja, e eu quero crer, irmãos e irmãs, que o Colégio Episcopal, que eu espero falar em nome agora, nós cremos que isto acontece, primeiro, quando nós realmente sabemos que o Jesus da história é o Cristo da nossa fé. E aí nós entregamos tudo e entrega-se todo e toda. Entregar tudo e entregar-se todo e toda. Isso não é fácil, mas é a condição necessária. Paulo entregou como igreja tudo. Segundo, coisas que já foram referidas aqui: vocação pastoral e alimentada pela intimidade com Deus e pelo renovar constante do Espírito Santo em nossa vida e em nossa casa. O terceiro, nós participamos sendo uma herança daquilo que nós recebemos, mas o nosso grande desafio é construir um legado, e o nosso legado deve deixar marcas visíveis do ministério de Cristo. O ministério de Cristo precisa ser identificado como um ministério de homens e mulheres que deixaram indelevelmente as marcas de Cristo na vida das pessoas e no mundo e na sociedade onde nós estamos. Não se trata de pensar em patrimônio que eu construí. Eu construí uma igreja, mas aquilo para mim não é o legado. O legado são as vidas das pessoas que nós abençoamos, que nós curamos, que nós participamos deste processo de aperfeiçoamento no caminho da santidade. Pessoas que vão ser cidadãs comprometidas na sociedade onde vivem, com a justiça, com a paz, com a equidade e com a igualdade entre as pessoas. Eu fico muito feliz quando vejo em alguns movimentos que lutam por justiça e equidade a presença de pessoas metodistas. Essa é uma marca de Jesus. O templo, alguém pode chegar e Deus abençoar, e a igreja decidir destruir, fazer outra coisa. Isso não é legado. Legado são as vidas.
que você batizou, que você acolheu, as famílias que você pastoreou. E como disse a bispa Neide ontem, os colegas com quem nós andamos e as colegas. O quarto, que é o penúltimo, pode dizer graças a Deus. Não. Eu creio, irmãos e irmãs, que fazer discípulos e discípulas não é algo espontâneo. Fazer discípulos e discípulas é fidelidade ao mandato de Jesus. E é um mandato que eu e você cumprimos de geração em geração. Por isso, discipulado não é um modismo. Discipulado não são os métodos e os processos. Discipulado é fidelidade àquilo que Jesus nos mandou. Indo, né? O termo grego não é ir. Ir é futuro. Eu posso pensar se vou ou não vou. É indo. É um presente contínuo. A igreja está sempre no presente contínuo, porque é movimento. Nós temos instituição, mas nós precisamos pensar a instituição como um movimento. E se ela não for, a gente tem que lutar para que isso se transforme em movimento. Um movimento contínuo, de geração em geração. E por fim, lembrando de John Wesley. Se o mundo é nossa paróquia, significa que as pessoas que estão nas cidades, nos centros ou nas periferias, as pessoas do caminho, das zonas rurais, das regiões ribeirinhas, das regiões de quilombolas, nas universidades, nas escolas, nas fábricas, no comércio, as pessoas desempregadas, as pessoas que vivem nas ruas, elas precisam ouvir e ver o povo metodista e o seu ministério pastoral conduzindo este povo metodista para transtornar este mundo, para ouvir e ver os pastores e pastoras metodistas queimando, que era a expressão de Wesley. Vocês precisam queimar pela pregação do evangelho transformador de Jesus Cristo. Nosso país, eu creio que não será mais uma nação reconhecida pelos seus altos índices de violência, pela corrupção que graça em todos os setores, pelas injustiças e desigualdades, porque há um povo chamado metodista, que não é o único povo de Deus. Nós fazemos parte do grande povo de Deus, mas há um povo, e eu preciso ter essa identidade, porque eu sou pastor, você é pastor e é pastora metodista, mas esta realidade precisa saber que quando um pastor e pastora metodista chegou, é para liderar a sua comunidade, para transtornar o lugar onde nós estamos, para transformar o mundo.